Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Roberto, sou professor de História, de Geografia e de Ensino Religioso. E hoje a gente vai começar nosso assunto sobre História, o ensino de História. Na primeira imagem, pessoal, chama atenção para vocês das duas imagens que estão aí na primeira página. Uma é a Pedra de Roseta, a famosa Pedra de Roseta, e a segunda é o famoso calendário Maia, né? Que em 2012 previa a destruição do mundo. Então, nós vemos que essas duas pedras, esses dois monumentos, representam muito para a nossa cultura, para as civilizações atuais, a representatividade de dois elementos, a escrita e o calendário. Ou seja, a história ela trabalha com essas fontes. Além dessas fontes, outras mais, mas principalmente a escrita e o calendário do tempo, né? Ou seja, coisas que são bem representativas e bem significativas. Então a história, pessoal, é um vocábulo, vem de um vocábulo grego chamado história, que significa investigar, observar, apurar. E tem por definição a seguinte tarefa: compreender o passado, analisar o presente e prever o futuro. Então tudo está interligado. O tempo e o passado, presente e o futuro. E principalmente a nossa função, historiador, mas qualquer pessoa pode fazer essa função de investigar as coisas antes de tomar a decisão, de escolher. Tá? Então, nós somos naturalmente um historiador. Nós fazemos perguntas, nós devemos questionar, nós devemos interrogar, devemos nos preocupar com as coisas. Nós não devemos aceitar as coisas tais como elas são, certo? Porque senão as pessoas se apropriam da nossa vontade, do nosso desejo e acabam dominando, né, a nossa liberdade de expressão, de escolha, tá? De ir e vir. Então, pessoal, fique atentos para essas informações, para esses detalhes. A história ela trabalha com fontes, e a fonte documental, a fonte material, a fonte escrita, né? Todos os tipos de fontes. Então nós temos aqui duas imagens bem interessantes. Uma região, o Egito, né? Duas imagens da mesma perspectiva. Nas areias do deserto aí, né? Nós temos as pirâmides e nós temos aqui a esfinge. Na primeira imagem nós temos a família real brasileira, né? Do século XIX. E na segunda imagem nós temos aqui a esfinge, já ela totalmente revelada, né, sua estrutura. Vocês veem que na primeira imagem ela está só com a cabeça de fora, aqui já está todo o corpo. A gente percebe, né, que essa construção ela é uma fonte, porque ela nos informa, ela narra, ela explica, né, como aquela civilização antiga egípcia existiu, floresceu, se desenvolveu, as suas crenças, toda essa parte historiográfica. Nós temos também outras fontes históricas, né? Aqui citada no texto, por exemplo, a cidade de Pompeia, que ela foi totalmente coberta pelas cinzas, né, do vulcão Vesúvio, no ano 79, já do ano cristão, e a imagem do Santo Sudário, que representa um símbolo da religiosidade cristã. Supostamente esse tecido, né, apesar de já ter havido várias contradições, né, aceito pela Igreja Católica que tenha sido esse tecido que cobriu o corpo de Jesus Cristo quando ele desceu da crucificação, né? Então, envolveu o corpo de Jesus Cristo, ficou a imagem, mas já há bastante controvérsia, né, coisa que vocês podem se aprofundar depois na internet. Outro tipo de fonte histórica, nós temos aqui essa imagem que representa uma homenagem a um rei, né, um imperador chinês. Tá? Ele foi enterrado na tumba dele e colocaram ao redor soldados de terracota, soldados de barro, que representam o quê, pessoal? O exército para ele governar. Ou no paraíso, no infinito, onde quer que ele pudesse, né, sei lá. Porque foi feita essa imagem, essa criação em homenagem a ele, né? Deixaram ali como se fosse guardar, vigiar o som dele. Nós temos aqui a Pedra Negra, no santuário da Kaaba, em Meca, na Arábia Saudita. É o maior símbolo, né, de peregrinação muçulmana. Né? Os muçulmanos eles vão nesse santuário, fazem as suas representações religiosas, né? E
esse ano não houve essa peregrinação, essa multidão toda aí por conta da doença, né, do isolamento social, certo? Outro fato histórico, vocês viram aqui fontes, agora o fato, ou seja, o acontecimento. As pessoas que morreram vítimas, né, do vulcão lá na Pompeia. Tá aí o corpo dela, que foi encontrado conforme elas foram ficaram presas na lama, né, que não foi lava, foi lama, depois é que a lava passou por cima. Nós temos aqui a divisão da Palestina em dois, Israel e Palestina, e depois, consequentemente, a existência de Israel e os conflitos, né, intermináveis até hoje. E a história, qual é o seu objeto? Né? Primeiramente, estudar a origem do homem, a evolução da espécie, conhecer os instrumentos de caça, pesca e sobrevivência que o homem utilizou todo o seu decorrer da sua existência. E especificar, conhecer o que é cultura, a escrita, a religião, o artesanato, né? Tudo isso aí são objetos que foram utilizados pelos homens durante centenas e milhares de anos. Ou seja, nós temos aqui a evolução humana, pessoal. Percebam aí, desde 15 milhões de anos atrás até cerca de 10 mil anos atrás, né? Haja tempo aí para a gente contar, ok? Como eu falei para vocês, a função do historiador é investigar, pensar. Então, naturalmente, o homem pensa, o homem divaga, ele arquiteta as suas ações, né? Ele não pode tomar decisões precipitadas. Conheço aquele ditado, né? Quem tem pressa come o peixe cru, né? Não vai nunca pensar e fazer uma coisa, articular uma ideia e não pensar nas consequências, nos resultados ou antecipar os acontecimentos, né? Certo, errado, positivo, negativo. Tá? Bom, a história ela trabalha com os fatos, já foi dito, né, que são os acontecimentos, e as fontes, que são as informações. Nós temos aqui explicitados alguns tipos de objetos que já foram utilizados pelos homens, alguns instrumentos para caça, para pesca, para ajudar na colheita, né, no corte, na defesa, vários tipos de instrumentos. Eu, visitando a comunidade quilombola lá em Baturité, na Serra do Evaristo, visitei o museu comunitário que tinha pedras, objetos, né, pontiagudos, cortantes, né, que foram moldados por os primeiros habitantes dessa comunidade lá na Serra, povos pré-cabralinos, ou seja, antes da chegada dos portugueses. A descoberta, né, de vasos potes, né, para armazenar água, sementes, tudo isso aí são espécies de fontes, né, históricas. Aí a representação, pessoal, da religiosidade, né, ou seja, o tratamento que eles davam aos mortos da comunidade, colocavam em urnas, né, depositavam alguns objetos pessoais, né, para configurar a questão da liderança política, liderança religiosa, né, tudo aí vai. Okay? Mais um exemplo de fontes históricas, né, que a gente encontra aqui no Ceará. Esse aqui foi lá em Icapuí, mais uma vez, uma viagem que eu fiz. Tá aí testemunho, né? Muito bonito o material que foi encontrado pelos nativos, pelos pescadores, né, que Icapuí é uma cidade litorânea. Tá? E o homem, por ser pensante, por ser criativo, ele vai criando alguns objetos, né, alguns instrumentos para facilitar a sua vida. Por exemplo, o fogo, né? Ele aprendeu a controlar o uso do fogo, acender no momento que ele precisasse, a preservar, né, a roda para ajudar a facilitar seu transporte, o deslocamento. A existência e sobrevivência do homem. Né? O homem não está aqui nesse espaço na Terra por acaso. Durante milhões de anos ele tem se adaptado a essas transformações. E hoje em dia a gente percebe que o espaço está ficando pequeno. Então nós temos a presença do homem nas cavernas e a presença do homem na Lua, ou seja, outros espaços, né, que estão sendo já conquistados. As teorias da criação do homem, né, criacionista, evolucionista, a teoria divina, a da evolução da espécie, e o homem como organizador social, político e familiar, pessoal. Nós temos aí o homem morando primeiro próximo as sociedades hidráulicas, né? Ou seja, ele dependendo da água para sobreviver, se alimentar, para prosperar. Então, a domesticação de animais, a criação de animais,
trabalho coletivo, trabalho social, representação política, poder, liderança, quem manda, quem obedece, né? E as sociedades, né? Nós temos vários exemplos de sociedades. Nós temos as sociedades antigas, né? Aquelas que são denominadas de sociedades pré-históricas, e as sociedades mais recentes, né? Principalmente na divisão da história. Nós temos a sociedade antiga, que traz exemplo das primeiras civilizações organizadas politicamente e socialmente, né? A sociedade medieval, que era baseada principalmente na crença do poder teocrático, né, da religiosidade, da fé, da igreja, a sociedade moderna, que vai dar aquela concepção de formação de Estado, política, de sociedade, e a sociedade contemporânea, né, que é a nossa, que é a atual, que é esse mundo globalizado, integrado, esse mundo que a economia ela é acelerada, as disparidades sociais, econômicas, regionais, né? E o tempo, a história trabalha com o tempo, com a natureza, tempo natural, natureza biológico, cronológico, né? Temos aí a descrição para você entender e compreender, né? A gente não vai ler porque a gente vai perder mais tempo e vocês podem fazer a leitura e interpretação. E o calendário, mais uma vez aquela imagem do calendário maia, né? E a gestação, a criação, a vida, né? Então, o homem ele observa o tempo e tanto como já foi mostrado ali, vou até voltar aqui, ó, é a plantação, a produção, o nascimento, o crescimento, a morte. Então, o calendário é muito importante para nós. Mas, basicamente, a história, ela para ser registrada, né, de ser narrada, escrita, tem as suas especificidades. Por exemplo, a historiografia é uma ciência que vai falar sobre as versões, a criação, o registro da história, né? E essa versão, né, ela muitas vezes ela é politizada. Por exemplo, você vai ter tendência positivista, que vai falar das lutas de classe, aliás, vai falar das lideranças políticas, dos poderes oficiais, os registros dos documentos, né, documentos oficiais, as personalidades, os líderes. A historiografia marxista vai falar sobre a luta de classe, tá? A história nova, que vai falar justamente sobre essa nova perspectiva, não somente das autoridades e nem dos personagens econômicos, políticos, né, mas outros tipos de fontes. Tá? Aí nós temos aqui o ofício do historiador, pesquisar, trabalhar, estudar, investigar. Tá? Como eu falei para vocês, a questão do calendário, então há uma divisão tradicional, uma periodização que é para facilitar a interpretação da narração e descrição da história. Tudo isso aí é baseado, né, numa visão eurocentrista, né, dominante, e às vezes até mesmo predominante, mas que está sendo já questionada. Essa visão que narra a versão da história, a divisão em pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, né, e a Idade Contemporânea. Então, pré-história tem esses períodos, da Idade da Pedra Lascada, da Pedra Polida e da Idade dos Metais, ou seja, quando a sociedade, o homem está começando a se organizar, se basear, né, no território, ele passa a ser caçador, ele passa a ser agricultor. Por exemplo, no Neolítico é quando surge a Revolução Agrícola, né, um passa a ser um criador, um produtor, domesticador, tá? Então tem vários tipos de narrações. E aqui, galera, fechando, a questão do patrimônio histórico, né? É tudo aquilo que a gente tem, conhece, vê, toca, né? E nós temos um tipo de patrimônio material e imaterial, tá? Tudo aqui descrito, especificado para você entender e compreender melhor. Bom, galera, é que nosso vídeo aqui tem que ser curtinho, são somente 15 minutos. Se passar isso aqui, o YouTube corta, aí não dá certo. Já tentei refazer esse vídeo aqui várias vezes e eu creio que agora vai dar certo, tá? Então, desejo boa sorte a todos vocês e aguardo que em breve eu vou lançar o vídeo sobre geografia e atividades sobre história também. Certo? Obrigado a todos vocês.